Vamos lá para mais um vídeo de análise de assets de gestoras aqui de fundos de ações do Brasil. Dessa vez para analisar a Encore, a pedidos de um inscrito aqui do canal. Antes de mais nada, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo da explicação da metodologia que eu criei aqui para a gente analisar assets, né? E também um vídeo de exemplo, né, da análise da Guepardo e também um outro vídeo de exemplo da análise da Trigo no Capital, para quem quiser ir mais a fundo em algumas outras assets aqui, né? Antes de mais nada, também queria pedir para quem está curtindo os vídeos aí, dar um like, se inscrever no canal, que ajuda bastante a gente aí. E vamos lá para o vídeo, tá? Bom, antes de a gente começar a análise da Encore, eu trouxe só aqui o ranking atualizado das assets que eu já analisei aqui no canal, né? É uma pontuação de 0 a 7, né? De 1 a 7, na verdade. E a Guepardo, ela fez os 7 pontos totais, cumpriu aí e está em primeiro lugar. Real Investor fez 6 pontos na metodologia, Trigo no Capital fez 5 e a Alaska fez 2 pontos. Eu recomendaria, assim, né, que a gente talvez investisse, né, se fosse usar essa metodologia, talvez investisse só numa asset se ela tivesse pelo menos 6 pontos dos 7 ali que é o elenco, tá? E eu vou explicar aqui, rever aqui a metodologia como que ela é, né? São 7 pontos que eu coloco aqui que são importantes, na minha opinião, para investir em uma asset, né? Tu acreditar que aquele gestor daquela asset, aquela empresa tem uma cultura que que vai valer a pena tu botar o teu dinheiro para ele gerir, né? Então, revendo aqui, o primeiro ponto seria o histórico, né? Então ela só vai receber um ponto positivo aqui se ela tiver mais de 10 anos de histórico, tá? Se ela for uma asset nova, ela vai perder esse ponto, mesmo ela podendo ser muito boa, tá gerando muito resultado, ela vai ficar em análise, né? Mas ela não ganharia esse ponto porque a gente não consegue ainda expurgar e tirar o efeito sorte e conjuntura, tá? Na nossa opinião aqui. Beleza? Lembrando que cada ponto ela vai receber um ponto positivo ou negativo, isso vai valer ponto se for uma nota positiva, né? Skin in the game, que é o capital do gestor no fundo, né, dos gestores também, se for o caso, ele tem que estar aí a maior parte do capital dele no fundo, inclusive, né, ganha pontos aí se os analistas e outros funcionários da asset também são obrigados a colocar o capital próprio na gestora. Isso faz um alinhamento com o cliente muito importante, né. Terceiro ponto é o gestor ser quieto, né? Eu não gosto de gestor que aparece muito em podcasts, que posta muito tweet, né, que aparece muito. Eu acho que ele está muito preocupado com a imagem dele e do ego também. Então ganha ponto aqui se a asset tem um gestor quieto, que não aparece muito pouco, de poucas palavras, beleza? Ponto 4, uma filosofia de investimentos clara, né? Quando tu escuta esse gestor falar, nas poucas vezes que ele fala, nesse caso, ou nas cartas, ou no próprio site da gestora, tu consegue entender qual é a metodologia do gestor, qual é a cabeça dele, né? O que eles olham e como é que eles fazem para filtrar as ações, tá? Esse é um ponto muito importante. Deveria até valer mais pontos esse ponto 4 aí. Ponto 5 é como o gestor reporta os resultados e erros, né? Se ele tem uma carta, se ele tem um vídeo para explicar os cases que ele está investido e o que está dando certo e errado, né? E se ele tem poucos fundos distribuídos, aqui no ponto 6, tá? Eu não gosto de gestoras com muitos fundos, muitas categorias de fundos, eu acho que dispersa muito o foco do gestor em ações. E sem glamour, né? É uma gestora simples, né? Que não... Quando eles falam, eles não usam muito jargão de mercado, por exemplo, não tem aqueles escritórios super luxuosos com 3 telas para cada analista, que isso não serve de nada assim, na verdade, né? Gestor simples, pragmático ali, que sem muita luxúria, sem estar ali na Faria Lima com escritório super caro, etc. Beleza? Bom, então vamos lá para o vídeo da Encore, para análise desses 7 pontos para a Encore, a pedido de um inscrito aqui do canal. Bom, eu já coloquei aqui o resultado de todas as notas que a gente deu aqui para cada ponto, né? Eu vou passar um ponto por um aqui para explicar o porquê da nota positiva ou negativa e por que a gente chegou nessa pontuação de 3. Então vamos lá, ponto 1, histórico, né? Vamos então ver um pouco do histórico da Encore Asset Management. Eu peguei aqui o site deles, né, onde eles têm uma seção aqui de nossos fundos, para a gente olhar quais são os fundos que a gente deveria olhar, né? Como a gente é mais focado aqui em análise de fundo de ações, a gente vê aqui que eles têm um FICFIA, né, Encore Ações FICFIA. Tem aqui tem 3 fundos multimercados long biased aqui, né? A gente vai focar aqui na análise do ações FICFIA. Então eu peguei aqui, né, no mais retorno, coloquei o Encore FICFIA, ações FICFIA, né? Realmente ele compra cotas do fundo master, né? Nós vamos olhar aqui a rentabilidade desse fundo que eles distribuem, tá? Nas plataformas. Então, como a gente pode ver, é uma gestora nova, né? Tem pouco histórico. A gente pode ver que o primeiro mês de histórico aqui foi em fevereiro de 2021. Então a gestora aí tem 3 anos, nem 3 anos completos, né? Muito pouco tempo ainda para a gente fazer uma análise dessa gestora, né? A gente sabe que no longo prazo aqui
que mostra o resultado, né? Então, por isso que eu acho que ela vai perder um pouco na minha metodologia por falta de histórico, né? Ela vai apanhar um pouco na minha metodologia porque é uma gestora muito nova ainda, né? Pode ser que esse vídeo aqui, eu fiz uma pontuação de 3 pontos, mas pode ser daqui 5 a 10 anos eles façam um excelente resultado e mude totalmente aqui a análise, né? Pode ser que eles venham a ser uma asset indicada aqui pela gente mais lá pra frente, tá? Então a gente vai olhar hoje o que tem de dados hoje, né? Se a gente fosse investir, o que a gente olharia? Bom, primeiro, o histórico é muito curto, né? Não passa no nosso filtro de 10 anos, né? E se a gente olhar aqui também, esse aqui é o histórico desde o começo, né? Desde do começo de 2021, eles perdem por Ibovespa, né? Enquanto o Ibovespa deu 2,7% positivo nesse período, aí de pouco menos de 3 anos, eles deram menos 5%, né? Então, ainda nem chama atenção na parte de rentabilidade, tá? É óbvio que eu vou voltar a falar que é um começo, né? Isso pode mudar daqui a um tempo, mas é por isso que eles receberam nota negativa para esse primeiro ponto, tá? Não tem um histórico de bater Ibovespa e nem acima de 10 anos no momento, beleza? Skin the Game. Eu fui ver alguns vídeos ali, eu acabei conhecendo aí o gestor, né, do fundo, por vídeos, né, não pessoalmente, e acabei vendo ali que em alguns momentos ele falou que botou todo o capital ali alocado dele no fundo, então, pelo que eu vi, tem esse alinhamento aí, foi uma mudança, ele era um gestor da XP e acabou abrindo nessa gestora para tocar o capital dele e botar a filosofia dele ali. E contratou todo um time para começar essa gestora, por isso que ela é nova, tá? Então o Skin the Game, beleza, o capital do gestor do fundo tá lá dentro. Bom, ponto 3, gestor quieto. Bom, eu acabei vendo muitos posts, né, desse gestor no Twitter, né? E muitos podcasts, muitas aparições de podcasts, né? Do Stock Pickers, do Market Makers, etc. E muita exposição de opinião dele, de conjuntura e cases. Tem gente que gosta, mas na minha metodologia aqui, eu não gosto, né? Eu gosto do gestor que nem aparece, nem gosta de falar. Lá uma vez ou outra ele aparece para falar num podcast e tal, tipo o César Paiva e o Otávio da Guepardo. Lá uma vez ou outra eles aparecem, mas eles não gostam de ficar tweetando, de aparecer muito, nem de falar o que estão fazendo e tal. É uma metodologia minha, o canal é meu, então eu não gosto de gestor que aparece muito, beleza? Inclusive até tem um ponto aqui, na minha pesquisa da Encore, até apareceu uma minissérie feita pelo Stock Pickers, né? Que é uma minissérie por dentro da Asset, algo assim. Eles fazem alguns episódios na abertura da gestora, do dia a dia e tal. Eu achei, por exemplo, que acabou aparecendo muito, assim, como que é lá dentro. Eu acho que foi uma exposição muito necessária, assim. Ele deveria focar em primeiro gerar o resultado para depois mostrar como é que é as coisas, né? Mas enfim, cada um faz como quiser, né? Bom, ponto 4, filosofia de investimentos clara. Eu vou abrir aqui novamente o site deles para a gente ver se a gente encontra mais informação disso no site, né? Eu busquei vários vídeos para entender a cabeça do gestor, vi alguns podcasts e tal, e não consegui entender assim muito bem qual é a filosofia do fundo, tá? A filosofia de análise deles. Eles colocam aqui no site da seguinte maneira: nossa filosofia de investimento. Time diverso, indivíduos com background pessoais e profissionais distintos enriquecem o processo de debate. Pelo que eu tô vendo aqui, pelo que eu vi até, né, eles têm uma equipe robusta. O gestor começou o fundo já com muita gente, né? Dá pra ver aqui que são quase 15 pessoas aqui, alguns CFAs e tal, então foi toda uma contratação de uma grande equipe de pessoas boas. Eu acho que a ideia do gestor é trazer gente muito boa e essas pessoas vão discutir os cases lá dentro e a chegar às melhores posições, né? Com ali o guidance do gestor. Beleza, é uma ideia, só que eu gosto do gestor ter uma filosofia dele ali, o que ele pensa e ele executar. É isso que eu acho que funciona, assim, não pode deixar na mão do time. Beleza? E vamos para os outros pontos que eles colocam aqui para ver se a gente identifica algum padrão aqui. Gestão sem preconceito. Não gostamos de rótulos, gostamos de empresas com triggers claros e que enxergamos um valor maior do que o mercado. Bom, ok, tem um pouco de valuation aqui, mas não diz o que eles olham, etc. Né? Não dá para entender muito bem essa filosofia. Análise especialista, um time grande de analistas especialistas para acompanhar poucas empresas detalhadamente, focando em suas idiosincrasias. E foco no longo prazo, empresas excepcionais que têm opcionalidades que são difíceis de precificar no curto prazo, mas tendem a surpreender o consenso no longo prazo. Bom,
Eu, particularmente, isso está muito generalista, eu não consegui entender qual é a cabeça do gestor aqui e o que eles focam, né? Se é um value investing, tem algum filtro qualitativo que eles olham antes. Eu não consegui entender um padrão assim, né, de posições. A gente pode até olhar a carteira do fundo aqui. Eu até abri aqui o mês de maio, tá, de 2023, do Encore Master, ações FIA Master. A gente pode ver a carteira aqui. É uma carteira que até tem uma certa... não tem muitas posições até, né? Chama atenção. Tem muitas coisas de commodities aqui. Tem Equatorial Energia, que é uma empresa muito boa. Me chamou a atenção, que é a principal posição. Só que as posições são muito pequenas, né? Elas não passam de 10%. Eu acredito que o gestor ele tá com muita... Ou ele tá com muito caixa, ou ele tem alguns ativos que não entram aqui como ações, né? Ele tem BDRs, etc. Cotas de fundos, acredito que deve ter bastante coisa em renda fixa ainda, ele está com bastante caixa. Talvez por algum fato conjuntural, etc. Mas chama atenção que tem bastante empresa de petróleo, tem aqui a Prio, a 3R Petróleo e também tem uma posição em Petrobras, então tem bastante coisa de commodity aqui. E tem algumas ações de valor interessante, Equatorial, Banco do Brasil, né? Tem Eletrobras aqui que talvez ele... é uma aposta e tal, eu acho que não é um bom investimento. A Alliance Sonai, que é uma aposta também do Real Investor, ou seja, a carteira até parece ser interessante, tem alguns cases interessantes aqui, só que não dá para entender assim um padrão, né? Não tem nada, não está muito concentrado em nada específico, né? E a gente não tem nenhuma ação acima de 10%, né? Então é isso. Obviamente pode ter alguma coisa que a gente não saiba da filosofia do gestor e tal, da cabeça dele. Eu não identifiquei, mas talvez com mais tempo de gestora isso possa ficar mais claro no futuro, beleza? Então, mas por isso recebeu a nota negativa aqui nesse ponto. Ponto 5, como o gestor reporta resultados e erros. Eu vi que eles têm um canal no YouTube com uma carta mensal, né, onde o gestor explica, fala muito de conjuntura também, e também um pouco ali da gestão. Então sim, tem um canal ali de comunicação com o cotista em que ele fala ali da gestão para reportar como ele tá pensando, beleza? Poucos fundos distribuídos, também é nota positiva, porque a gestora tem poucos fundos, né? Tem apenas 4 fundos aqui, pelo que aparece no site deles. E apenas um fundo de ações, né? São 3 fundos multimercados aqui, long bias e tal, que eu acho que não são o foco deles. O foco deles é o Encore Ações. Então, beleza, eles estão focados ali em uma estratégia, apesar de ter esses fundos multimercados ali que podem estar destoando um pouco, mas pelo que eu entendi é uma estratégia aí de fundo previdenciário, talvez, não sei, com a XP, apenas para XP, talvez. Então eu acredito que o foco deles deve ser mais aqui no Encore Ações. Então beleza, eles estão focados em uma estratégia ali, em um fundo, para ser especialista nisso. Isso é um ponto positivo. E para fechar aqui, sem glamour, eu coloquei uma nota negativa porque eu não consegui ver muito. O que me chamou a atenção negativamente é que o gestor fala muito de conjuntura e aparece muito. Usa muitos jargões de mercado que eu não acho muito positivo. E me parece estar na Faria Lima também, né? O que parece estar aí muito ali naquele centro financeiro de São Paulo e eles não conseguem muito sair dos cases, né? Tipo, eles ficam ali investindo nas mesmas coisas, etc., nas mesmas opiniões. Então eu não gosto muito disso, né? Por isso que eu gosto de gestor que está fora desse mundo da Faria Lima. Mas eles não parecem ser muito glamourosos ali pelos vídeos que eu olhei da minissérie ali, que mostra a asset por dentro, uma asset mais simples. Só que me chamou a atenção que tem muita gente já para uma asset que está começando agora. Tem muitos funcionários CFA e muita gente já, parece uma equipe muito grande para começar de primeira. Esse é um grande ponto no mercado financeiro, né? Porque, por exemplo, a gestora, eles estão começando com vários funcionários já, uma asset nova e tal, e estão perdendo para o Ibovespa em 3 anos. Às vezes uma pessoa gerindo um clube de investimento ou a carteira pessoal, ela pode bater esse grande barão de mercado que tem toda uma asset, uma equipe de 20 pessoas, 5 CFAs, 3 telas para cada analista, imagina, né? Um peixinho ganhando de um tubarão, né? Então isso é muito possível no mercado financeiro, essa é a grande mágica do mercado financeiro. Uma pessoa física ali, ela pode ter um resultado melhor do que um grande tubarão que tem 20 analistas ali, ganhando às vezes 20 mil reais por mês cada um.
e ele pode bater, né, um resultado desse gestor. É isso que acontece em muitos casos no mercado financeiro e muita gente não entende. Por isso que muita gente endeusa os gestores, às vezes, achando que eles são pessoas superiores que sabem mais de gestão e investimento, mas na verdade é que isso é a minoria dos fundos que vão bem, pessoal. A minoria dos fundos que batem no Ibovespa e a minoria dos gestores que deveriam ser endeusados, aí, né, dos poucos que eu acho que deveriam ser. Beleza, pessoal? Então por isso aqui recebeu nota negativa também e fez uma pontuação de 3. Beleza? Então o nosso ranking atualizado aqui, a gente tem a Encore em quarto lugar com 3 pontos e a Guepardo segue na liderança aí com 7 pontos. Bom, óbvio, eu vou ressaltar de novo que é uma asset nova, né? Tem pouco tempo, né? A gente precisa de mais tempo para analisá-la melhor. Talvez a parte da filosofia fique mais clara mais para frente, né? Eles façam alguns ajustes também e a performance melhore. Pode ser que daqui a 10 anos eu volte nesse vídeo aqui e fale, ó, realmente agora ó, a asset tá muito bem e tal, não sei o que, e ela ganhe uma outra pontuação. Pode ser que essa asset venha a bombar no futuro, mas a gente tem que olhar sempre os dados que a gente tem hoje, né? De acordo com o histórico hoje, para tomar uma decisão daqui para frente, né? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então essa é a análise, né? A pedidos aí de um inscrito, a gente colocou essa gestora aqui no pipeline. E a gente vai continuar seguindo outras análises aqui, outras assets, para a gente ter um ranking um pouco maior. Tem bastante gente que prefere investir em fundos, né? Prefere focar no trabalho dela ali, investir os fundos. E é isso que deveria acontecer, né? Com a maioria das pessoas, né? Elas são boas, às vezes, em uma outra profissão. Elas deveriam focar em ganhar mais dinheiro na profissão delas e deixar a gestão uma pessoa que pode dedicar mais tempo estudando em empresas, né? Isso deveria ser o normal para a maioria. E quem tem tempo, quem gosta de analisar a empresa, aí sim aprende a analisar, aprende a ler balanço, né? Contabilidade primeiro, ler balanço e tal, fazer análise fundamentalista e investir por conta própria, né? Que o resultado pode ser até maior do que o de um fundo, né? Beleza, pessoal? Só peço de novo aí para quem tá curtindo os vídeos, dá um like, se inscrever no canal aí e tamo junto. Abraço!